Jesus, ele fazia isso o tempo todo. Ele ensinava e ele deixava com que eles utilizassem Agora aquilo que ele pratiquem, ensinou. né? Isso. Porque muitas pessoas, elas aprendem, mas por não praticar, elas esquecem. Elas dependem. Quem que aprende... você fala. Quem aprende não depende. Quem depende nunca aprende. Esse é o processo de alienação religioso, político, governamental, parental, onde filhos ficam na dependência dos pais, onde uma sociedade inteira fica na dependência de um governo, onde fiéis ficam na dependência de um religioso. Então, todas as pessoas que elas aprendem a andar com as suas próprias pernas e exercer sua própria fé, ela não depende de mais nada. E foi isso que Jesus ensinou. Jesus não ensinou os discípulos a depender dele. Jesus ensinou os discípulos a serem independentes. Porque só pessoas independentes conseguem multiplicar a fé. Mas independente não é sem igreja. Não, a não gente é... não tá nem falando nesse aspecto. Mas muita gente pode entender por esse lado. Não existe. Eu vou ser independente, eu não tenho pastor, eu não tenho igreja, eu mando na minha vida, eu tenho fé em Deus. Não existe isso. O congregar é algo bíblico. A gente já sabe sobre a eficácia, inclusive em outros podcasts eu já falei sobre isso, sobre a eficácia da igreja. Inclusive a gente vai gravar um podcast sobre isso, sobre a importância do culto, sobre a importância da igreja. Não existe pessoas sem igreja. Outra coisa que eu queria saber é que você acabou de falar que o grão de mostarda é um dos menores e o próprio Jesus cita ele como exemplo de que nós podemos ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda e vamos alcançar resultados do mesmo jeito. Por que ele estava falando sobre isso? Tá? Mas espera aí, que eu não terminei minha pergunta. A minha pergunta é, e por que depois, às vezes, quando ele ia fazer alguns milagres, ele repreendia e dizia que a pessoa tinha pouca fé, de pequena fé? Então, vamos lá. Vamos focar aqui aonde eu tô trazendo o conceito de fé. Jesus, ele fala o seguinte: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, a fé, ela começa com um ponto principal. Por exemplo, ela começa no nosso pensamento. Um pensamento pequeno pode se tornar num pensamento grande. Então, como eu falei, o que é a fé? É um conjunto de crenças. O que são crenças? Verdades absolutas. É naquilo que você acredita. Então, vamos lá. Você pode, por exemplo, estar em casa, de repente você sentiu uma dor. E aí, você vai no médico. Quando você vai no médico, você pergunta para o médico: doutor, eu estou sentindo essa dor. O médico vai lá, faz um exame. E o médico diz: olha, isso aqui é uma doença séria. Você não estava mal. Você estava bem. Só que como o médico foi lá e disse que aquela doença era uma doença séria, o que acontece com você automaticamente quando você recebe o diagnóstico? Você já começa a se desesperar. Começa a potencializar aquilo. Então, quer dizer, o processo de crença possibilita que a nossa fé ela seja favorável ou desfavorável a nós. Então, pensa o seguinte: algo pequeno que produz algo grande. Um pensamento pequeno que produz um problema grande. Um pensamento pequeno que produz uma solução grande. Então, imagine o seguinte: não são as grandes coisas que podem nos fazer bem ou nos fazer mal, mas são as pequenas. As pequenas raposinhas fazem mal à vinha. Onde estavam as raposas? Nas raízes. O que são as nossas raízes? As nossas raízes são os nossos pensamentos.